Tatiana Costa. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, meninas. Tatiana é advogada. Eu tive que anotar, gente. Depois eu vou colocar nas anotações. Mas eu tive que anotar porque o currículo dela é imenso e é extenso. E a mulher é tudo. Tatiana é advogada. Tatiana é jornalista. Diretora científica da Amar DF. Diretora da BCF Criança Feliz. Embaixadora da Laço Branco. Colunista na Rádio Justiça. Consteladora familiar. Esta mulher é absolutamente tudo, aquela mulher fodástica que você vê e fala, é isso. Uau! Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. É essa também. Gente, olha a pressão, olha a pressão, olha a pressão. Empoderada, vou guardar agora, tá? Empoderada, uma mulher de justiça, uma mulher de princípios, uma mulher de ética, e a gente tem uma honra imensa de te trazer aqui e de você ser nossa primeira convidada. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, meninas. Eu estou muito honrada com esse convite. Estou aqui. Vamos conversar. A gente trouxe ela justamente por isso, né? Para mostrar que, mesmo sendo uma mulher foda, mesmo sendo uma mulher empoderada, mesmo sendo uma mulher com currículo extenso, que eu não ia conseguir decorar e eu tive que anotar, ainda assim, existem dores, né? Existem superações, que é justamente para tirar esse estigma, né? De que, nossa, ela tem tudo, a família feliz, isso e aquilo, e todo mundo fica achando que é só isso, mas não, teve toda uma construção por trás, né? Desse currículo, teve toda uma série de dores, uma série de tombos, né? Por trás desse currículo, que faz com que, justamente, que essa pessoa vire o que ela é hoje, né? E por isso a gente trouxe Tati. Além de tudo, de Tati ter uma vivência muito forte, ela também experiencia várias histórias, né, Tati? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Então, vamos começar de onde, assim? Profissional? Pode ser. Eu fui jornalista há muito tempo, foi minha primeira graduação, e aí eu estava num casamento péssimo, tudo assim, chifre, ok, violência doméstica, ok, perseguição, ok, um cigarro, ok, tudo ok, sabe assim? Nossa, sim. E eu falei, quer saber, vou fazer direito. Então o direito foi uma fuga. Vou para a faculdade à noite e eu trabalhava assim. Eu lembro que eu trabalhava no Senado de manhã, aí eu saía 2 horas, aí eu entrava na Rádio Brás, ficava até 6 e ia direto para a faculdade para não ir para casa. E sábado ainda tinha um plantão de meia-noite às 6 da manhã para não ficar em casa. Então, o direito, eu digo que me salvou, assim, sabe? Porque foi uma virada de chave. Sim. E aí comecei a advogar, eu falei, cara, meu nicho é cuidar das mulheres, e tratar de mulheres, e cuidar de famílias. Porque era essa a sua dor. Era essa a minha dor. E aí eu consegui ver que eu poderia transformar minha dor em algo produtivo, e é o que eu faço todos os dias. Sim. Sabe? Então, seja na BCF, que a gente fala sobre alienação parental, ou seja no Laço Branco, que a gente fala de violência doméstica, enfrentamento, né, de violência doméstica. Mas no Laço Branco, em específico, a gente trata os homens. Uau, sério? É o enfrentamento da violência doméstica cuidando dos homens. Interessante. Porque muitas vezes os homens cometem violência e eles não sabem que eles estão cometendo violência. Sim, a causa... Não, quase sempre eles não sabem. Eles só sabem quando eles dão um murro, a mulher cai. Exato. O empurrão, o o beliscão, sangue, o sacolejar, o sangue. Mas tem vários tipos de violência, né? E muitas vezes eles não sabem que eles estão fazendo isso. Seja lá, eu sou casada, eu quero fazer relação sexual, e você é minha mulher, você tem que fazer. Não, não é não. Não é não pro crush, pro ficante, pro namorado, pro marido, não é não para qualquer um. Sim. Né? E isso é violência sexual. Isso é uma questão que tem que ser muito trabalhada, né, Tati? É interessante você falar isso, né? Porque assim, olha só, eu sempre entendi. Eu fui criada, né, dentro de uma família tradicional, evangélica. A Gabriela começa a ter medo quando eu... Tô suando. Enfim. E eu sofri violência sexual e só depois de divorciada, só depois de muito tempo é que Você percebeu que eu percebi que o que eu sofria era uma violência sexual, era um Sim. abuso, entendeu?
E é chocante, porque assim, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa ignorante, dentro do meu contexto, dentro da minha criação, por algum motivo, eu entendi que aquilo era obrigação minha. Os deveres do casamento. Exato. Né? Naquele discurso dos deveres do casamento. Então, para os homens, né, eles têm muitos direitos. E para as mulheres são muitos deveres. E são verdades que a gente compra, né? E a gente... Depois, quando você cria consciência, você chega a ficar chocada, né? Mas você comprou aquela verdade que é aquilo mesmo, e eu vinha sofrendo, né? E é isso, né? Mas voltando para a Tati. Então, e aí a gente acaba que não percebe que a gente está no meio desse ciclo, né? E a violência, ela tem um poder, assim, do violência, lua de mel, violência, lua de mel, violência, lua de mel. E aí a pessoa fica naquilo por muitos e muitos anos. Fica se retroalimentando. Exatamente, é um negócio gradativo, que se você não perceber e cair fora, você morre. Sim. Né? A gente vê um tanto de feminicídio que tem aqui no DF, é uma coisa um horizonte, assim, né? Então... Quando você fala violência, lua de mel, é porque a mulher parte do ciclo, ela está em lua de mel, que é a fase que está tranquila, e aí ele começa bate e afaga, né? Bate e assopra, sabe? Bate e dá um chocolate, bate e leva para jantar, bate e dá um vestido, bate e faz isso, bate e faz aquilo. E a mulher muitas vezes sem opção e sem entender realmente o que está acontecendo. Que é quase que um jogo psicológico, ainda que seja inconsciente por parte do homem, né? Eu acho que assim, encontrar vocês e o nosso dever é mostrar que a gente pode fazer o que a gente quiser. Sim. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Mesmo que o cara fale assim, você não deveria. Não deveria, vai falar isso para outro, para mim não, tchau. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, isso. de fazer isso com as outras mulheres, que às vezes elas estão sofrendo e elas não percebem que elas estão sofrendo. É porque quando você está dentro desse ciclo, você não enxerga. Você não enxerga. Exatamente. Exatamente. E às vezes é como você falou, o próprio homem às vezes não enxerga que ele está fazendo isso. Exato. E assim, como advogado é muito difícil, porque às vezes a cliente chega lá no escritório e chora. E fala de todos os tipos de violência, patrimonial, sexual, moral, psicológica, né? Às vezes não tem física. Quando tem física, eu falo, minha querida, vamos ali na delegacia agora. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque é mais fácil de eu comprovar. Sim. Porque senão não adianta ela chegar lá e falar assim, ele me xingou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele quebrou a televisão. A televisão te comprova pelo dano. Mas assim, sabe? As violências psicológicas, aí chegar na frente da delegada, ela não fala. Entendi. Então a gente tem que dar força, dar coragem para essa mulher ir lá e falar tudo. Não sei se vocês estão acompanhando a novela Travessia. Sim. Ontem, exatamente a delegada Elô, a prima dela, foi fazer uma denúncia. E aí, na hora, ela chegou lá toda arranhada e ela se bateu, né? Então, as falsas denúncias também atrapalham a lei. Sim. Enfraquecem a lei, que é como aconteceu na novela essa semana. Então, eu acho assim, tem a lei e a gente precisa usar. E eu sou dessas. Não me conta que está passando por qualquer problema desse tipo, não, porque eu vou vestir a casaca, a camisa e vamos junto. Mas, assim, me conta, você vinha de um casamento abusivo. E como é que você deu essa virada? Você foi pro direito, né? E você saiu desse casamento, como é que você falou, não quero mais? Pode falar? Sim, por favor. Muito provavelmente você vai ajudar alguém que esteja escutando. Então, não dizem que para o homem sair de um casamento ele precisa de um amante? Então, as mulheres também. Uau! Eu digo que... Que maravilhosa! Eu fiquei um ano. Gente, direitos iguais. Deixa eu arrumar aqui para você, Tati. Eu fiquei um ano ensaiando, sabe? Um ano. Vou, não vou. Tanto que quando eu decidi, foi um final de semana maravilhoso, na segunda eu falei, tchau, não quero mais. Aí, né? Louca, você é louca! Eu entendo que o homem trai para permanecer, porque o homem trai, continua traindo, e enquanto ele não se apaixona de fato, enquanto é só uma traição carnal, ele vai permanecer ali como uma válvula de escape, de seja lá o que for. E a mulher trai para sair. Eu acho que a gente só trai quando a gente quer sair da relação. Faz sentido. Eu acho. Mas aí o problema é que quando você traiu pra sair. Foi, mas quando eu terminei, ele queria namorar. Eu falei, meu filho, a última coisa que eu quero é namorar. Coitado.
Parecia um trem que eu não quero saber que agora é namorar. Sim. E aí... É isso, era isso, a função era essa. Era essa. A função era essa. É. E vamos romper os tabus, né? E aí você saiu dessa Falar que você faz relação... e que eles fazem também. Saiu como? Arrastada, definhando e cheia de Não, problemas? fiquei bem mal, assim, porque ele falava, você vai ser uma balzaquiana divorciada, que eu ia fazer 30 anos. Uhum. Ninguém vai te querer, porque você é chata. A violência psicológica. Total. E aí eu lembro que eu tenho um best Nossa, friend. ele continuava te massacrando, Sim. né? Que loucura isso. E aí demorou muito, assim, pra ele ir lá assinar no cartório. Demorou muito. Papito, beijo pra você, foi lá intervir pra pegar assinatura, sabe? Ah, gente, foi uma preguiça. Hoje eu olhando, eu falo, cara, que preguiça, que preguiça. E aí teve uma entre-safra de 2 anos, que foi muito legal, muito maravilhosa, entre o marido e o outro. Necessária. A mulher fênix, né? A fase fênix, ela é pipa voada. É, mas eu sempre tive uns namoradinhos, assim, sabe? E aí eu me apaixonei por um cara mais velho que eu. E quando eu me separei do meu marido, eu e minha prima e 2 amigas, a gente combinou de ir pra Cancún. Tipo, vamos lá pra Cancún, Spring Break, vamos curtir. E aí, né, a gente era meio pobre e tal, antes do direito. E aí começou a juntar dinheiro pra ir pra All Inclusive lá em Cancún. E fomos pra Cancún. E aí, quando voltamos, foi meu aniversário. E esse carinha que eu tava namorando só me mandou assim, um parabéns. E aí eu me juntei com a minha amiga e falei assim, agora vamos escrever um monte pra ele, xingar ele até a 5ª geração. E aí mandei pro e-mail dele do trabalho e mandei pro e-mail dele do Gmail. O e-mail do Gmail não caiu na caixa do meu marido? Ai, eu amo essa história. Eu amo essa história. Eu só não chamei ele de bonito nesse e-mail. Esculhambando com ele. Esculhambando, você não presta, você é isso, você é aquilo, você me usou, você me O enganou. atual marido. Não, Exato. isso pro ex, do cara que eu tava namorando. sim. Mas eu mandei pras 2 caixas e caiu na caixa do atual. É isso, ela ainda não conhecia. Não conhecia, não sabia de onde era. Eu errei na letra. Ela mandou o Que e-mail é o errado. destino. Ela mandou o e-mail Gente, errado, é Que isso. loucura. E meu marido é minha alma gêmea. Uau! É o destino. É, que muito que é engraçado. isso? Mas aí ele te respondeu? Ele achou que eu tinha 12 anos. Porque eu fui. Que pessoa é essa? Que Ele respondeu assim: garotinha, você mandou um e-mail para a pessoa errada. E que e-mail é esse? Sua sem educação. Você tá falando sério, porque ele achou que você tinha 12 anos. Não, 12 não, mas assim, 16. Assim, garotinha. Garotinha. E aí ele fala assim, até hoje ele fala, cara, eu só li o seu e-mail porque ele não tinha um erro de português. Uau! E aí ele falou, no final ainda tinha uma música. E eu fiquei assim, ai cara, se eu abrir isso, vou, né, vírus no meu computador e tal, mas eu abri. E era aquela, Você Não Vale a Pena, da Maria Rita. Sim! Qual que é essa? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Cantarola aí pra mim. Não, Regina. Não, deixa, depois eu procuro. Mas Depois eu calma no procuro. lugar aí da música. Depois eu procuro. Vale a pena a música. Vale a pena. Ele não valia, mas a música valia. E aí foi pra caixa dele. Aí nisso a gente ficou trocando e-mails. Gente, que loucura. No outro dia ele me mandou um e-mail. Oi, como você tá? Você tá melhor? Ele não era daqui de Brasília. Não. E aí a gente começou a trocar e-mail. E aí teve um show que teve no Mané Garrincha do Renato Russo, aquele holograma, não sei como é que fala isso. E aí ele falou, eu falei, tem no show do Renato Russo. Ele falou, eu vou ver aqui pela MTV, eu acho que era, tipo, sei lá. Era um canal. E a gente ficou no show trocando e-mail pelo celular. Pense, tinha que fazer, né? E aí um dia eu falei assim, dá seu telefone aí. Ele me deu, ficamos 6 horas no telefone. Que loucura. Que fantástico. E aí foi só falar no telefone, né? Todo dia. Aí eu virei pra ele e falei, tem uma amiga em São Paulo, tá indo pra aí. Ele, não, eu vou pra ir primeiro, preciso te conhecer primeiro. E foi assim, gente. Então até hoje. Até hoje, eu vou dizer 10 anos. Maravilhoso. 10 anos. 10 anos agora em junho. Julho, 26. Que encontro fantástico esse. E ele já chegou, vamos namorar no aeroporto. Eu falei, não, meu filho, não. Incrível. Vamos nos conhecer primeiro, muita calma nessa hora. E foi assim. Por isso que eu acho que assim, a gente tem que parar de perder tempo com as pessoas erradas. Ainda mais uma pessoa que te violenta, uma pessoa que te trata mal, uma pessoa que não te ajuda.
que te bota para baixo. O mundo tem tanta gente interessante. Gente, eu sou dessas. Basta se abrir, né? Basta se abrir, basta estar com ânimos, com a vontade de conhecer alguém, sabe? Apesar que eu sempre conheci as pessoas mais interessantes da minha vida descabelado indo na padaria, né? Porque aquele dia que você se arruma todo e vai pra balada, você não conhece ninguém. Mas é porque você, eu acho que é você Você não tá muito enxergando, né? Tá atento, talvez, tá atento, não sei. Um e-mail errado pode te mudar de rota, né? Então, olha, muda total. Mas você entende que um e-mail errado que ele resolveu abrir, ler, aí ele te achou infantil, mas aí no dia seguinte ele resolveu te mandar saber como é que você estava. Foi. Mas ele, de uma certa forma, ele estava atento, ele se preocupou. Foi. E através da preocupação dele, foi me ganhando. Foi rolando uma sintonia. Então, de fato, querendo ou não, ele estava atento. Né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, que eu estava até conversando com a Regina antes de um crush que eu tinha na 6ª série, que depois eu descobri que ele era menor que eu. E eu estava começando a me apaixonar, que não é muito difícil menor que eu estava começando a me apaixonar. Estava começando a me apaixonar por ele. Eu falei assim, peraí, quanto você mede? Ai, Jesus! Imagina 1,70 m, não ia dar, né, gente? Eu tenho 1,83 m, não ia dar. Ele, eu tenho 1,96 m. Próxima pergunta. E assim fomos, e estamos juntos até hoje. E ele veio para Brasília? Veio. Ele morava em São Paulo. Olha, bem disposto, né? Ele veio, e no dia que ele veio de mudança, a gente fez o Matheus. Jura? Tchutchuco de mamãe. E era uma coisa que eu não pensava, assim, muito em ter filho, sabe? E veio Matheus. Veio Matheus. Oh, que lindo. Mas olha que interessante, a sua vivência te deu uma grande, como que a gente pode dizer, capacidade? Para entender, né, a vivência de todas essas histórias que você pega, né, para ir lá e lutar por essas mulheres, né, porque você entende na pele, né? Que é empatia, né? Empatia. Acho que você acaba se tornando uma profissional até melhor, né? Isso eu nos seus atendimentos. Eu acho. É mais ou menos quando você vai no médico, eu tenho problema na coluna, né? E aí, quando você vai no médico e esse médico fala, eu sei, porque eu também tenho uma hérnia de disco na L3 ou L4, você se sente aliviada, porque ele sabe exatamente a intensidade da dor que você está sentindo. Então, ele acaba realmente se tornando um profissional melhor. Ele vai te dar o melhor remédio, ele sabe que aquela dor não é fictícia, não é para você pegar um atestado. É a mesma coisa, uma advogada de família que defende as mulheres. E que já fez já é divorciada. Já é divorciada. Ela já fiz inventário, né? Exato. Porque já perdi gente de família, então já fiz inventário. Exato. Então, assim, ela entende essa dor, né? É empatia mesmo. Eu acho que é impossível você não se tornar uma profissional melhor se a sua vivência é igual a daquela pessoa que está. Né? Você olha com cuidado, o seu olhar naquele processo é com mais amor, porque você sabe o que é passar por aquilo, né? Eu acho que faz uma diferença gigantesca. Inclusive as dores dos nossos profissionais. Exatamente. E assim, na sua experiência, nessa sua luta do dia a dia, onde você acha assim, que a gente está errando assim, nos relacionamentos? O que você vê assim, que está pesando? Assim? Eu acho que o grande problema das mulheres é que a gente tem inveja das outras mulheres. Eu acho isso o fim. Também. Porque isso destrói a gente. Os homens não são assim. Não são. Olha o caso do jogador aí, estuprador. Pra mim ele é um estuprador. Estuprador. Sim. Estuprador. Não tem questão. Neymar. Algum jogador falou alguma coisa a respeito? Não. Se fosse uma mulher, nossa. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Faz total sentido. Olha, eu tô até arrepiada, mas não dá. Não dá pra gente ser assim hoje. A gente tem que dar as mãos. A gente precisa ser unida. É isso. Sororidade. E se apoiar uma na outra, assim. Em relação aos relacionamentos, eu acho que é enxergar o primeiro sinal. Sabe? Você que é foda, você tá num relacionamento, tem que ficar atento e forte. Mas é isso. É isso. Porque eu fiz uma postagem e eu falo que, infelizmente, é foda falar isso, mas para nós mulheres, para a gente chegar ao sol é mais difícil mesmo. A gente trabalha 3 vezes mais e quando chegar ao sol,
Mas ela deu para fulano. A gente fica meio rendida se resume isso, né? É complicado mesmo. É complicado. É mais difícil. Mas assim, eu acho que, inclusive, essa disputa entre mulheres, ela foi criada pelo patriarcado. Total. A gente foi ensinada. Total. Sim. A gente foi ensinado que mulher é fofoqueira. A gente foi ensinada que mulher invejosa. Exato. E aí a gente passa a enxergar a outra como inimiga. Vocês já repararam que a gente não se alegra com a Vitória Linha? Impressionante, né? Caraca, eu me peguei pensando nisso outro dia. Eu falei, gente, como que pode? É impressionante. A gente não queria que a pessoa... A gente não queria ganhar também. A gente queria que a pessoa não ganhasse. Eu até quero ver você bem, mas não melhor do que eu. Sim. Né? Talvez seja por aí. Mas aí, se você estiver bem e eu estiver melhor, ou me sentindo melhor, ok, eu vou comemorar contigo. Mas se você tiver, eu achar que você está melhor, aí eu já começo a te alfinetar, eu já começo a te bater. É de lascar isso, né? É o ego, né? Então, gente, é isso. Pode doer, mas aqui a gente fala as verdades, né? É isso. Mas a gente tem que mudar essa chavinha, né? Porque se trata disso. Por que o patriarcado continua aí? Porque a gente ainda não mudou essa chavinha, né? A gente ainda não entendeu que a união faz a força. Porque, gente, nós somos maioria no mundo. Não, se a gente se unir... Mas eu acho que aí a gente volta no lance de comprar verdades, comprar a gente está o tempo todo valores que não são nossos. A gente está o tempo todo. Isso então, assim, a gente foi criado e a gente comprou as verdades que nossos pais nos trouxeram, que a sociedade traz, e a gente não reflete, não pensa, né? E talvez com a era da internet ficou pior, porque aí só reproduz, né? Pouca gente pensa. Ideias rasas. Exatamente. Pouca gente pensa e muita reprodução. Quer ver um caso do dia a dia? Que, assim, eu compro a minha culpa, assim. Porque a culpa é minha, total. Que eu não peito. Por exemplo, eu tenho um dia da semana de manhã que eu vou fazer mercado, que eu vou arrumar casa, que eu vou comprar material escolar do meu filho, que eu vou comprar isso, que eu vou comprar aquilo. É o dia, amanhã que eu tiro pra isso. E, às vezes, aparece alguma coisa profissional pra fazer. O que eu digo? Não posso ter uma audiência. Por que eu não posso dizer eu não posso porque é o meu dia do mercado? Sim. Como se isso fosse te diminuir. Não é? Ontem eu me parei pensando nisso. Falei, cara, eu tô indo no mercado. Se eu não for ao mercado, eu não vou comer. Sim. E todo mundo vai ao mercado. Por que eu não posso dizer que... Mas é o que eu te falei. Quando eu fiz a postagem que a Regina me chamou, eu nunca tinha tido coragem de falar. Eu sou mamãe de 4 filhos que abriu mão de tudo para ser dona de casa. E eu tinha vergonha de falar isso. Mas por quê? Porque eu comprei essa verdade que a sociedade impôs, que atualmente ter escolhido ser dona de casa era feio. É um desmerecimento. Era um desmerecimento. Não, na pandemia a gente viu, né? Exatamente. O trampo que é ser dona de casa. Cara, entendeu? É um trampo. Mas é isso. Mas porque é são as verdades todo dia, né? Você entendeu? Sim. Então, assim, a ideia é essa. Vamos quebrar esses tabus, essas verdades que a gente acha que isso é certo, aquilo é certo. Que a grama do vizinho é mais verde. Não, não é, gente. A sua vida é maravilhosa, a minha vida é maravilhosa, a vida dela é maravilhosa. Você tem perrengue, eu tenho perrengue, ela tem perrengue, todo mundo tem perrengue. Exato. E tá tudo certo. Não, é como a gente fala, não tem certo e nem tem errado. Tem que se adaptar. Tem a sua via, tem a via dela, vamos construir a terceira via, vamos fazer novos pensamentos. Exato. Entendeu? É isso. E trocar as dores, né? Vocês estão fazendo aqui, eu acho fantástico, assim, porque às vezes quem está ouvindo fala assim, caramba, isso está acontecendo comigo. Isso. Por que elas chegaram lá e eu tô aqui, assim, deixando isso acontecer comigo? Porque não necessariamente você tem que passar por todo o processo. Se você pode encurtar com sua experiência, muito melhor, claro. Porque necessariamente não tem que doer mesmo. Entendeu? Mas... mas eu acho que só, por exemplo, eu escutei Tati. Pô, Tati passou por isso. E ela fez assim. Então eu consigo, só pela vivência dela, trazer para mim essa experiência e fazer diferente da forma como ela me indicou.
E aí é muito difícil quando você está numa era onde que todo mundo é belo, todo mundo sorri, está todo mundo na good vibes, e que ninguém fala de verdade quais são as suas verdades. Né? É o mundo do filtro. E que as pessoas não querem, elas querem só o que é belo, entendeu? E aí ficam mais deprimidas ainda, porque a vida não é um conto de fadas, né? Mas se alimentando daquilo, exato, né? Exato. E quanto mais você se alimenta disso, mais aquilo ali te deprime. E mais você não quer enxergar suas verdades. E quanto mais mentira você conta para si da sua vida, sem fim, pior você vai se sentindo. E daqui a pouco tá esse surto de depressão. Exato. Que todas nós vivemos, né? Já vivemos e convivemos, né? Que é justamente isso, de não enxergar. E aí vira um outro tabu falar que você também tá na depressão e que você também tá mal. É uma coisa assim, é um ciclo sem fim, né? É um... Eu acho, espiral mesmo. Eu acho que a dor, ela vem para te indicar que algo está errado. E a dor, ela é para curar. Sim, terapêutica. É terapêutica. Sim. Gente, então ela tem uma utilidade, né? E como a gente estava falando aqui, antes de iniciar o podcast, que estava uma conversa ótima, que já poderia ser o nosso podcast, nós somos... O que diferencia a gente dos outros animais é a nossa capacidade de falar. Né, Tati? Comunicação. De comunicar, poder falar, expor. Se a gente não puder falar das nossas dores, estamos lascados, né? Tanto que assim, a gente sente falta de sair com as amigas para fofocar. Fofocar no sentido bom, de falar da nossa vida, não de falar de terceiros, né? Sim. A gente sente falta disso. A falta de comunicação é uma coisa surreal. Essa era, então, né, que é todo mundo no celular. E é interessante que o homem, ele continua fazendo isso. Sim. O homem vai para o boteco encontrar com os amigos, o homem vai para o futebol encontrar com os amigos e tem aquela resenha depois, e a gente não, a gente se priva. A gente se priva. A gente se priva, é como se a mulher tivesse a obrigação sozinha de cuidar da casa, a obrigação sozinha de cuidar dos filhos, enquanto o homem continua vivendo a sua vida e fazendo a social. Vocês viram essa semana uma matéria que teve? Que o cara pediu divórcio da mulher porque ele não tinha tempo de ler um livro. Surreal. Não, ele queria ler um livro. Vamos separar, eu quero ler um livro. Não, gente. A paternidade... Olha. Às vezes eu acho que eu estou muito exagerada, mas às vezes eu acho que eu estou muito pulando com a reguinha de ré, mas eu gente, escreve aí nos nossos comentários o que vocês acham disso. É surreal o negócio desse. É surreal. Imagina se a mãe também resolve ler outro livro e a criança. Não, a criança que... exatamente, boa. E aquele lance, né? Eu acho que a paternidade, ela continua sendo optativa para o homem. A mulher tem obrigação, o homem tem opção, ser pai ou não. A mãe tem obrigação de ser. Né? Mas é isso. E a mãe é isso, porque a mãe não vai largar. E quando larga, amiga, cheio de julgamento. Nossa Senhora, né? Você teria problema em caso de divórcio, deixar seus filhos com o seu ex-marido? Eu não teria. Não. Se for para um crescimento... exato, assim, eu vou ali, vou fazer um curso no exterior... Você vai ficar com o seu pai, você é o pai. Exato. Eu não teria. Obviamente que eu não ainda tentaria manter um controle, etc e tal, e sempre com a intenção de trazê-los, né? Mas, gente, é 50%. Exato. Né? Tanto que assim, meu marido ele é super parceiro. Porque nós somos parcerias, assim, sabe? A gente é parceria em relação ao nosso filho. Mas isso é e bem tudo que eu faço, ele faz, até porque eu nunca consegui amamentar porque ele nasceu prematuro. Então, eu vou dar banho, você dá também. Eu vou trocar fralda, você também vai. Mas é o certo. Não é? Isso é essa... Mas isso, assim, as pessoas viam assim como ele, nossa, seu marido. Que maravilhoso. Então, gente, todos tinham que ser assim. Sim. Mas que palha esse negócio de ficar botando no pedestal, oi? Não. Exatamente, porque quando o cara faz isso, que é o básico, é o príncipe que merece ganhar um caminhão de... Mas isso foi conversado, olha... É porque eu acho que tanto eu quanto ele, a gente sempre quis muito o Matheus, mesmo sem a gente saber que a gente queria tanto. Então foi natural, porque a gente foi descobrindo as coisas, né, e aprendendo a fazer juntos, então... Mas eu acho que tem que ser natural, e não é
meritocracia nenhuma dele. Eu acho que é uma coisa natural. Eu estou fazendo o básico que um ser humano faz por outro. E assim, uma das ações que mais me deixa triste é quando chega um cliente fazendo o abandono afetivo. Querendo que o judiciário force o pai a te dar amor, né? Mas como diz a ministra, amar é faculdade, né? E o cuidar é obrigação. Cuidar é obrigação. Mas eu fico muito triste com um tipo de ação desse, porque é a criança que está pedindo amor, né? Que não tem o convívio, o afeto, né? A amizade do pai ou da mãe quando abandona, assim. Então, mas é isso. É a ação que eu acho mais pesada, assim, para eu fazer. Imagino. E você não vive isso, né? Você tem uma experiência completamente diferente fora disso. Porque uma criança, ela realmente não pediu para vir ao mundo, né? Então, essa responsabilidade, ela realmente não deveria ser nunca exigida de um pai e de uma mãe. Ela deveria ser natural. Exato. Mas não é, né? Não é. Não é. A gente vê cada coisa surreal. E nesse caso, o amar não é obrigação, né? Mas o amar... Cuidar. O amar também é decisão. Exato. E o pai, ele não quer. Não quer nem amarrado. Exato, eu não quero. Eu não vou perder meu tempo, eu não quero. É porque muitas vezes a mãe não tem escolha mesmo. Sai da gente, né? É gerado na gente, só que você não consegue fazer sozinho. Você consegue fazer um filho sozinho? Quantos filhos você consegue fazer em um ano? Um homem. Quantas vezes ele conseguir atrasar no dia? Quantas vezes ele conseguir atrasar no dia, ele pode gerar um filho. Então, por que é obrigação? Ainda bem que a gente é mulher, vai. Eu tive 4 filhos. Foi? 2 de parto normal. Quando acabar aqui, eu quero o autógrafo. A mãe da Gabi, ela dizia, não, só vocês duas já popularam. Meu pai fala que eu povoei, assim. Vocês popularam o mundo, porque são 7, né? 7 ao todo. São 7 ao todo, então... Mas eu acho que é isso, assim, uma das principais questões é exatamente essa, assim, o homem é como se ele tivesse sempre um aval de não virar homem, de não ser adulto, né? E a mulher, ela tem que ser adulta desde sempre. Sempre. Né? Desde sempre. Você fala para você não tem uma filha mulher, mas em geral você fala, senta direito. Fecha as pernas. Fecha as pernas. Nossa, que trauma não tem isso não, gente. Meu Deus. O menino, você faz o quê? Tira o cuecão dele, faz xixi aqui. Não é? Não é privado, no máximo. Pronto. Quanta responsabilidade enquanto mãe a gente não tem de gerar homens realmente. Chega de meninos, né? Exato, chega. Você vê uns caras com 50 e tantos anos agindo feito moleques. E que não assumem, né? A própria vida, não assumem... Os relacionamentos que tem. Sim. Que feio. Infelizmente é isso. E a gente continua reproduzindo isso, né? Sim. Enquanto mulher, o exemplo da Tati é muito claro, você, daquele estuprador, aquele ser lá, de que se fosse uma mulher, as próprias mulheres estariam caindo de pau. Porque a gente continua reproduzindo isso. Por quê? Porque a gente não foi criada para pensar. A gente não foi criada para contestar. E a partir do momento que você não pensa, que você não contesta, é normal. É normal eu bater em outra mulher, eu julgar a outra mulher porque ela não quis ter o filho ou porque ela entregou o filho para o pai para estudar. Não, e se você contesta, você também cai na boca do povo, né, da sociedade, por você ser uma contestadora. Aí você é uma mulher difícil. Você é uma mulher difícil. Né? Quando é louca, né? Eu falo, é difícil, é louca. O homem, quando me chama de louca, eu tenho certeza que eu estou falando aí a verdade. Eu fico louca. Aí não pode mais ainda. Aí eu tenho certeza. Eu fico louca. Se eu disser, você me traiu, e ele fala, sua louca. Quando ele fala sua louca, eu já sei que é verdade. Eu já sei. A primeira acusação é essa, né? Louca, ela é difícil. Complicado, né? Mas o pensar, né? O julgar, o contestar, julgar não, o contestar,
ele é necessário em todas as relações, né? Sim. De amizade, de tudo. De tudo. É. De absolutamente tudo. O que foi, Gabi? Não, Tá eu pensando? estava pensando nisso, que o importante é o contestar e o dialogar. Eu acho que isso que faz as relações serem frutíferas, serem sólidas, né? Que é isso que faz a diferença. E a troca ser boa, né? Sim. E o ouvir, né? Porque não adianta você falar, se a outra pessoa não está interessada em escutar. Verdade. Às vezes a gente cai numa relação assim, né? Em que você fala... Porque o correto é o quê? Olha, isso aqui me machuca. Uhum. E a pessoa entendendo que aquilo ali te machuca... Não vai fazer de novo. Não vai fazer de novo. Esse é o correto. Esse é o Sim. saudável, né? Esse é um... Deveria ser, né? E aí eu falo, olha, isso aqui me machuca. Não pega nessa xícara porque me machuca. E a pessoa não quer te escutar. E vai lá e pega na xícara. Vai lá e pega na xícara. Porque ela Parece que não ela quer te escutar. confrontar, né? Então ela pode entender que ela pegar na xícara me machuca, e aí ainda assim eu pego porque eu quero. Uhum. E ela pode entender que qual que é o problema? Não tem erro nenhum. Se ela não consegue reconhecer que o pegar na xícara pode me magoar, como é que ela muda? Não muda. Ou seja, ela não escutou. Mas eu acho que também da gente vale a gente falar, né? O que dói. É o diálogo. Porque no início do namoro, por exemplo, a gente é muito permissiva, eu Sim. acho. Né? Uhum. E aí o cara vai se acostumando com a gente sendo permissiva e tá achando que ele vai cagar na nossa cabeça e que a gente vai achar lindo. Eu entendo que no início, como você falou, a gente é permissiva, mas com o tempo é a maturidade, Sim. o amadurecimento da relação, né? E aí é uma construção de relacionamento, desde que esse relacionamento seja saudável. Uhum. Né? Eu acho que parte desse princípio. Porque a partir do momento que o relacionamento não é mais saudável, aí você tem que entender, ter a maturidade de enxergar que você tem que pular fora. Né? Muitas vezes é difícil mesmo, mas assim, é a maturidade mesmo. Né? Eu sei que é difícil às vezes a gente conseguir enxergar essa situação, mas a gente tem que aprender a entender o nosso posicionamento de mulher, de que a gente não depende desse homem, que a gente não é um ser que nasceu parasita, exatamente, é essa a palavra, parasita. Mas eu acho que talvez o que Tati queira dizer é que se desde o início você já mostra para que veio, o que é bom, o que eu quero, o que eu não quero, o que pode, o que não pode, o que me machuca, o que não me machuca, que se você joga aquilo lá, como se você pega um contrato e fala, ok, vem cá, eu já sei o que me machuca, eu não gosto que faça isso, que faça isso, que faça isso, que faça isso. Aqui alguma coisa te incomoda? Tem como você, ok. Aí a mesma coisa, né? A gente consegue chegar, se desde o início a gente faz, a gente evita uma série de coisas dentro de uma relação, porque a gente conseguiu ter consciência e presença ali. E detectar, né, as coisas. Aí vem o problema da paixão. A gente é permissiva por quê? Porque a gente se apaixona. Por isso que a gente não domina o mundo. Continua. A gente cega e continua deixando. Eu acho que o nosso papel como mães é ensinar homens a serem homens melhores e filhas a serem filhas mais inteligentes, que mostrem exatamente, olha... Que sejam livres. Que sejam livres. E que mostrem a esses homens, até onde vocês podem ir. E que não é não. Exatamente. E o nosso papel nesse podcast... Para não descobrir aos 30 anos que você sofria um relacionamento... Que você se fudeu na sua vida. Exato. Assim, o quanto de psicóloga, de terapia, ok, a gente acaba aprendendo com tudo isso, mas o quanto que você não evitaria, né? O quanto que a sua vida poderia ter sido mais leve se desde... Mas eu acho que se não acontecesse tudo que aconteceu, a gente não estaria aqui hoje. Sim. Sim, porque as dores nos constroem também. Exatamente. Porque a minha vida doeu pra caramba, mas passou e eu tô aqui hoje com a minha amiga, com a minha nova amiga Tati. E nada impede que amanhã a gente caia de novo. Não. A gente vai se Porque a levantar e vida vamos se seguir. trata disso, né? Mas a partir do momento que você acolhe, né? Que você acolhe e reflete sobre isso, Sim. e aí você consegue transmutar essa dor. O problema é que quando você junta a dor e o sofrimento, que aí você não vai conseguir transmutar isso. Mas eu acho, sinceramente, que eu, como mãe, eu acho que você também. E o Matheus tem quantos anos? 6. 6. Eu acredito que você também, como uma mulher,
vou usar esse termo, eu adoro esse termo, foda que você é, eu acredito que você vai construir um ser humano bem bacana. Mas eu vejo que os meus filhos têm uma consciência de, sabe, de ser pessoas bem bacanas. Eu acredito que os seus também. Ah, são. Mérito nosso. Sim, mérito nosso. Então é isso, gente. A gente hoje teve aqui Tati maravilhosa. Maravilhosa. Falando de dores, porque o nosso podcast é isso, é sobre pode doer, mas passa. Porque a vida é isso, né, Rê? É. São sobre dores. A vida como ela é. Uma mulher que superou, uma mulher que cresceu e que hoje tem um relacionamento fantástico, uma profissão fantástica, que ajuda outras mulheres e ajuda outros homens a enxergarem como, olha que legal, ajuda os homens a enxergar que aquilo não é certo, Exato. a enxergar o que é violência. Eu tenho uma teoria, assim, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tratar a mulher, o que a gente quer que ela faça? Fale. E o homem da mesma forma. O homem quer falar, e quando ele se pega descobrindo que ele faz algo que ele não deveria, ele reflete também. Porque às vezes ele está lá no modo controle remoto, sabe? No modo automático. Da forma como Meu pai fazia, por que eu não vou fazer? Sim. E aí ele falando, e a gente vai falando com ele, dizendo, olha, isso está errado, olha, não é assim, olha que tal você fazer desse outro jeito e tal. Eles estão abertos, os homens estão abertos à conversa. Nossa, que bonito que você falou. Bom saber. Os homens estão abertos. Eu tinha outra visão, sabia? É. Eu achava que não. Mas... Não, existem homens e homens, né? Ah, tá. Existem homens e meninos. A gente não pode encaixar todo mundo. Existem homens e meninos. Espero tê-la mais vezes aqui para esclarecer sobre questões, né? Ah, não, a gente ainda vai trazer Tati para muita coisa, Nossa, para muita coisa. Certeza disso. Pra gente é uma honra ter você aqui, uma mulher foda, uma mulher empoderada, uma mulher que superou, né? Superou através da ação, né? A superação, ela vem de superação. Isso. E pra gente realmente é uma honra ter você com a gente e, de certa forma, contribuir para quem nos escuta. Meninos, eu sou gratidão, agradecimento, adorei, contem comigo. E você, mulherada, ó, tchau. Vai 1 e vem 18. Obrigada, Tati. Gente, para quem ficou até aqui, obrigada pela paciência, beijo e até a próxima semana. Beijos, gente. Nosso brinde. Beijos. Pode doer, mas Pode passa. doer.